Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa última aula de Direito Constitucional. Até que enfim, né, doutor? Você vai ficar livre de mim. E só que eu quero usar 3 minutos, 4, do nosso tempo aqui antes da gente começar a aula para falar uma coisa com vocês. Vou deixar a porta um pouquinho aberta, tá? Pode deixar aqui. Que é o seguinte, pessoal, quantos dias dão de total de adiamento da sua prova? 2 meses, né? Mais ou menos 60 dias, não são? Como é que vocês estão com isso? Porque não tem nada, na minha opinião, pior do que você ter uma data de concurso, você faz uma programação para você ir crescendo ao longo dos seus estudos, para naquele dia você estar voando, e aí o cara vira para você e fala assim, olha, 1 mês e meio depois que se encerraram as inscrições, a gente descobriu que a gente não tem condição de fazer o concurso pelo tanto de inscrito. Então a gente vai suspender a prova para daqui a 2 meses, para a gente ver se a gente tem condição. Isso para mim não tem nada, desculpa a palavra, mais broxante do que isso aí. Então assim, a minha preocupação não é com a banca, a minha preocupação é com vocês. Como vocês estavam naquele ascendente para chegar no dia da prova que seria, né, domingo agora, então o que acontece? A gente dá uma caída natural da própria expectativa e tudo mais, só que tem um problema. Você tem que continuar estudando por mais 2 meses para a prova que vem lá na frente. Então você vai ter que refazer esse seu planejamento para chegar na hora da prova voando igual você estava antes. A minha sugestão para vocês, tá? Primeiro, não desanime. Porque só esse negócio de suspender a prova 2 meses já vai ter um tanto de gente que já vai largar, chutar o pau da barraca e falar, esse negócio aí. Vocês vão ver o tanto de gente que... Em regra, tá? Todo concurso público, independente, tá? É para juiz, promotor, astronauta, qualquer coisa. De 20% a 30% dos inscritos não vão nem fazer prova. Nem vão lá, tá? Isso é estatístico, beleza? Essa sua prova, com esse adiamento, eu tô para te falar que isso aqui deve bater quase metade. De abstenção, de nego que não vai nem lá fazer a prova. Então, só aqui, ó, você já tem uma grande vantagem se você persiste no seu estudo, que é o quê? Você já vai chegar na hora da prova com a vantagem, porque já não vai ter uma galera fazendo a prova. Outra coisa, ainda que o cara vai fazer a prova, o que acontece se a pessoa se perde nesses 2 meses que faltam? O estudo cai. E, gente, estudar para concurso é uma desgraça. Por quê? Porque você estuda o tempo inteiro. Se você passa 1 semana sem revisar a matéria, aquele negócio que você sabia de cor e salteado, você vai lá e erra. Tem outro nome que não seja uma desgraça isso? Não, não tem. Se vocês souberem, me contem que eu vou usar outra expressão. Então, o que eu sugiro para vocês? As matérias que vocês estão bem, façam só exercício e revisem a lei. Exercício e revisem a lei. Por quê? Você vai mantendo o seu índice. E é muito fácil de você saber se você está bem ou não. Você fez lá 20 questões. Você acertou 10, você está bem? Não. Você fez 20 questões. Você acertou 19, você está bem? Tá. Tá regular. É sacanagem, né? Não, você está bem. Então o que você vai fazendo? Você vai revendo a matéria por conta dos exercícios. Lembra, se a sua matéria tem lei seca, igual o nosso, tem Constituição, então você lê a Constituição e faz exercício, desde que você esteja bem na matéria. Ah não, Henrique, Constitucional é uma porcaria, o professor é ruim pra caralho, eu não aprendo nada desse negócio. O que você vai fazer? Assistir aula, pegar a Constituição e fazer exercício. Por quê? As matérias que vocês já estão bem, vocês só vão manter. As matérias que vocês estão ruim, ou pior um pouco, vocês ganharam a chance de poder recuperar esse tempo perdido. Então, concurso público não é só a força bruta de estudar para concurso mesmo, que precisa dessa força bruta, sentar a busanfa na carteira e estudar. Tem que ter estratégia também. E aí agora vocês já têm uma nova estratégia, vocês têm que montar uma nova estratégia para daqui a 2 meses fazer a prova. Beleza? Isso aqui é uma coisa para mim que funciona, tá? Ou pelo menos que eu tenho visto para os alunos que eu dou na consultoria lá, que eu falo com eles quando a prova acaba sendo adiada. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o que você está bem, você mantém, vai fazendo exercício e essas revisões, o que você está mal, você aproveita para equilibrar isso aí. Beleza? Direito constitucional, vamos lá. Poder executivo. Certo? Sua banca. Beleza? Vamos lá.
A prova foi, eu ia dizer deste ano, né? Pessoal, outra coisa. Feliz ano novo para vocês, tá? Né? Paz, saúde, né? Muita saúde, né? Porque o negócio tá feio, né? Saúde. Então vamos lá. Essa prova é quase deste ano. E ele quer saber o seguinte, ó. Nos moldes da atual Constituição Federal, conceder indulto e comutar penas, com advertência se necessário, dos órgãos instituídos em lei, é da competência privativa. A. Do Senado, pode deixar aberto. Da Câmara, do Presidente ou do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional. Essa aí até eu sabia, né? Óbvio que é do Presidente. Mas eu trouxe essa questão aqui por um pequeno detalhe. Geralmente, as bancas quando cobram isso aqui... Onde que está isso aqui, ó? Está lá no artigo 84... É o inciso 12? É 12. Cola aí para nós. É o artigo 84, inciso 12 da Constituição. Por que isso aqui é importante? Vocês vão estudar o artigo 84, tá? É uma leitura que vocês vão fazer. Porque o edital de vocês não é claro sobre o que ele quer a respeito de poder executivo. E aí tem um detalhe. Toda prova geralmente coloca assim, ó. Conceder indulto, anistia... E comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, é de competência privativa do Presidente da República. Isso que eu escrevi no quadro, está certo ou está errado? Por quê? Quem concede anistia? Chegou atrasado? Não, doutora. Anistia, quem concede é o Congresso Nacional. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Geralmente, eles colocam tudo na mesma frase. Indulto, anistia e comutar pena. Por quê? Você tem a ideia, e a ideia é a mesma, né, de dar um perdão para o cara, de dar uma liberada dele na pena que ele fez e ele poder continuar a vida dele. Só que não. Anistia, só o Congresso que concede. Beleza? Dois. Sua banca também, quase desse ano de novo. Rossi participa do movimento em prol da legitimação dos ocupantes de cargos públicos, o que inclui a fiscalização dos mandatos ocupados em todos os poderes. Verifica que, de acordo com a Constituição Federal, o Presidente da República, na vigência do seu mandato, ele será submetido a julgamento perante a. O Congresso Nacional nos crimes de responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, primeiro grau, por atos estranhos ao exercício das suas funções. E letra D, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crimes de menor potencial ofensivo. O presidente vai para o GESP, tá? O Juizado Especial, é o GCRIM, né? O GCRIM. O presidente vai para o GCRIM? Óbvio que não, né? A maior autoridade do país, ele vai lá no GCRIM assinar um termo circunstanciado? Não, ele não vai no GCRIM assinar termos circunstanciado. Pessoal, ele responde por atos estranhos ao exercício das suas funções? Qual que é o exemplo que eu dou para vocês na aula? Lembrou? Aí você escolhe. Ou ele é corno, ou, né? Lembrou? Sobra essas duas. O presidente da República, ele é julgado pelo Congresso no crime de responsabilidade? Perfeito. Sobra o presidente da República, ele é julgado no STF, desde que ele cometa infrações penais comuns. Certo? Letra B. A vantagem de constitucional que é fácil, né? A letra? AB. 3. Isso aqui, ó, tá exatamente de acordo com o previsto no seu edital. Vamos lá. A chefia do Estado, ela é atribuída ao presidente da República. E a chefia de governo, ela é atribuída ao primeiro-ministro no sistema de governo denominado A. Monocrático, B. Presidencialismo, C. Parlamentarismo, D. Duocrático e letra E. Democrático consolidado, seja lá o que isso for. Pessoal, olha só. Se nós temos uma divisão, tá? Entre as funções de chefe de Estado e as funções de chefe de governo, qual é o... Ele até colocou aqui, ó. Qual é o sistema de governo? Como é governado aquele país? Monocrático?
Não, você já tem uma divisão, então mono é um, né? Presidencialismo ou parlamento duocrático não tem nada a ver com a pergunta. Isso aqui, né? Presidencialismo é aquele sistema de governo em que as funções de chefe de Estado e as funções de chefe de governo estão numa pessoa só. Exemplo, saúde. Brasil. Quando o Bolsonaro vai assinar um tratado em nome do Brasil lá fora, ele está na função de chefe de Estado ou de governo? Chefe de Estado. Ele está representando a República Federativa do Brasil internacionalmente. Quando o Bolsonaro assina um auxílio a alguma coisa, faz um programa de governo, Minha Casa Minha Vida, qualquer coisa, ele está na função de chefe de Estado ou de chefe de governo? Chefe de governo. Ele está implementando políticas públicas no Brasil. Aí ele é chefe da União. Beleza? Então, aqui, parlamentarismo. Não era para fechar a porta no estudante atrasado. Fecha não. Deixa nós aí, senão nós vamos morrer tudo de Covid aí. Um pouquinho, deixa um pouquinho. 4. Cadê? Acerca da forma e do sistema de governo e da organização da segurança pública, julgue o item seguinte. No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa. Quando o presidente da República nomeia um ministro de Estado, ele exerce a função de chefe de Estado. E quando ele mantém as relações com o Estado estrangeiro, ele exerce as funções de chefe de governo. O que está errado? A ordem. No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa? Sim. Quando o presidente nomeia um ministro, ele exerce função de chefe de Estado? Ele está representando o Brasil lá fora, ele está assinando um compromisso internacional, então ele é chefe de governo. E quando ele mantém relação com o Estado estrangeiro, obviamente ele está fazendo uma função de chefe de Estado. Certo? Então o gabarito já veio marcado, né? Que bom. Ficou fácil. Antes nada do que nunca, deixa de ser ganancioso, tá? 5. Vamos lá. Se determinado Estado soberano adotar como sistema de governo, sistema presidencialista, então as funções de chefe de Estado e de chefe de governo serão exercidas por uma única pessoa, o presidente da República, como ocorre no Brasil. Certo ou errado? Certo. Precisa de alguma explicação complementar nisso aqui? Então vamos para frente. 6. Ausentando-se o presidente da República, Ausentando-se do Brasil por período superior a 15 dias, sem autorização do Congresso Nacional, o presidente da República poderá sofrer, como reprimenda mais gravosa, censura pelo Poder Legislativo. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. O presidente da República, ele pode sair do país? Pode. Ele pode sair do país sem autorização de ninguém? Exatamente. Até 15 dias, ele não precisa de autorização de ninguém. Ele pode se ausentar do país. Ele pode ir para Bahamas, levar a Michelle e tomar uns coquetel lá com a sunguinha de tricô, nadando na praia. Pode. Agora, se ele quiser ficar fora do país por mais de 15 dias, ele precisa de autorização do Congresso Nacional. Só que tem um detalhe. Se ele fica mais de 15 dias fora, o Congresso dá um esporro no presidente, dá uma censura nele? Não, o que o Congresso faz? Toma dele o cargo, né? Ele perde o cargo de presidente da República. Então isso aqui está errado, porque, exatamente, ele poderá sofrer como repreenda mais gravosa, não a censura, mas a perda do cargo. Certo? Sete. A acumulação de funções de chefe de Estado e chefe de governo pelo presidente da República é uma das características do sistema presidencialista de governo adotado pela República Federativa do Brasil. Certo. 8.
A respeito das normas constitucionais que tratam de responsabilidade do presidente da República, é correto afirmar que a. É correto afirmar que este ficará suspenso das suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal. B. Será submetido a julgamento perante o Senado Federal nos crimes comuns. C. Terá sua acusação por crime de responsabilidade admitida pelo Senado Federal. D. Não poderá ser responsabilizado, na vigência do seu mandato, por atos pertinentes ao exercício das suas funções como chefe do Poder Executivo. E letra E. Será processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Qual? A ou E? A. O que está errado? Cuidado com essas pequenas mudanças, tá? O presidente da República, ele fica suspenso das suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa no Supremo Tribunal Federal? Sim. Ele fica suspenso por quanto tempo? Acho não. Ele fica suspenso por 180 dias, tá? E no caso de crimes de responsabilidade, ele também fica suspenso? Sim. Por qual período? 180 dias. Não, 6 meses eu te enforco. 180 dias. Quando? Quando o processo é instaurado no Senado, tá? Ele é submetido a julgamento no Senado quando ele comete crime comum? Não. Quando ele comete crime de responsabilidade. Lembra da Dilma, tá? Ele tem a sua acusação por crime de responsabilidade admitida pelo Senado? Pessoal, não importa o crime, se ele é de responsabilidade ou se ele é crime comum. Quem admite, quem fala assim, pode processar o presidente da República é a Câmara dos Deputados. Aqui você pode escolher quem você quer se lembrar. Você quer se lembrar da Dilma? Sim, vamos nos lembrar da Dilma. A Dilma foi acusada por crime de responsabilidade. Pôde julgar a Dilma e dar um impeachment nela? Pôde. Por quê? A Câmara dos Deputados deixou. Logo depois veio quem no lugar da Dilma? Temer, o sem pescoço. Pode olhar, ele não tem pescoço. O Temer, ele foi acusado 2 vezes por crime comum. O primeiro presidente da República, no exercício do mandato, acusado por crime comum. Ele foi julgado? Não. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados não autorizou o processo contra o Temer, que a denúncia fosse encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. O Temer, ele é um cara que é um articulador político muito grande. Então ele barrou as 2 denúncias contra ele na Câmara. Ele sequer foi julgado enquanto ele era presidente, tá? O Temer foi assim, o Temer tem que botar uma estátua para esse cara, ele salvou o país. D. Não pode ser responsabilizado na vigência do seu mandato por ato pertinente ao exercício das suas funções como chefe do Poder Executivo. O que está errado aqui? Se o ato é pertinente ao exercício, ele pode ser responsabilizado. Ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos. Perfeito. Letra E. Será processado e julgado no Supremo nos crimes de responsabilidade? Aqui, tanto faz você consertar. Ele vai ser processado no Senado por crime de responsabilidade, ou ele vai ser processado no Supremo por crime comum. Beleza? Aqui eles trocaram. Então, você pode corrigir de 2 formas. Supremo, crime comum, ou crime de responsabilidade, julgado pelo Senado. Certo? Como assim acusar? Você tem algum tipo de familiaridade com o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele tem um sistema que a gente chama assim de bifásico, tá? Estou chamando grosseiramente falando. Num primeiro momento, o juiz, ele verifica se você tem os pressupostos mínimos para levar essa pessoa a julgamento pelo Tribunal do Júri, que é efetivamente quem vai fazer o julgamento daquela pessoa. Então o juiz, ele pega a denúncia, ele pega tudo que foi feito no processo até aquele momento, ele dá uma decisão que chama decisão de pronúncia. Ele vai falar, olha,
estão presentes autoria e materialidade do crime. E me parece que o réu teria sido o autor deste crime. Remeta ao júri, que é o verdadeiro juiz da causa, para que proceda ao julgamento. Então, o que acontece aqui, ó, é a mesma coisa. A Câmara pega a denúncia, seja por um crime comum, seja por um crime de responsabilidade, lê, se Deus quiser, né? Ela lê a denúncia, tá? Entender já é muito, né? Brincadeira. Eles vão ler a denúncia e vão falar assim, olha, há indícios que o presidente cometeu o crime de responsabilidade ou há indícios que o presidente cometeu o crime comum, tá? E aí eles vão autorizar o processo. Ou eles ainda podem fazer uma coisa que eles têm um poder ainda maior, que é o quê? Ainda que haja indícios, eles podem barrar aquilo ali. Eles podem barrar aquilo ali. Só com a autorização da Câmara que o presidente pode ser julgado. É um cargo muito alto, né? É o cargo político mais alto da República. Então, a Câmara pode querer blindar o presidente. Por isso que é bom você não ficar dando canelada nos deputados, né? Porque uma hora você pode precisar dos caras. Uai. Ah, tá. Beleza. Compete privativamente o presidente da República. 1. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 70 dias após a abertura da... Vamos fazendo uma de cada vez, tá? Para a gente ganhar tempo. Abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Por quê? Excelente, doutor. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Duas coisas. O presidente da República tem que prestar contas. Por quê? O dinheiro que o Bolsonaro administra é do Bolsonaro? Não. É de quem? Nosso. Então ele tem que prestar conta. Ele é um gestor público. Ele usa ou ele gere um dinheiro que não é dele. Então ele presta contas. De quanto em quanto tempo ele presta contas? Todo ano. Ele presta conta para quem? Para o Congresso. O Congresso é que vai fiscalizar as contas dele. E qual que é o prazo que ele tem para apresentar as contas? Cuidado com isso aqui, ó. Não são 70. São 60 dias depois que é aberta a sessão legislativa, tá? Permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Tá certo? Certeza? Sim, está correto, tá? Força estrangeira pode ficar no Brasil? Cuidado que você vai... Isso. Pode, desde que elas façam isso temporariamente, tá? Agora, eu preciso dos casos autorizadores que estejam numa lei complementar e que o presidente autorize, permita, tá? Declarar a guerra nos casos de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Certo, tá? Pessoal, quem decreta guerra no Brasil? Aí ele faz da hora que der na telha, tá de guerra. Pode até decretar, mas se o Congresso não, cadê? O Congresso precisa falar, ô filho, bebeu? Oi. Seguinte, Congresso Nacional pode tirar férias? Pode. Aí um país agride o Brasil. O Bolsonaro vai falar, espera um minuto, assim que o Congresso voltar eu declaro guerra. Não. Sacanagem. Ele declara guerra. Como o Congresso está em recesso, ele primeiro responde ao ato de agressão e aí o Congresso depois vai referendar, dar o ok, mas é um ok posterior, tá? Se o presidente da República quiser declarar guerra antes, ele precisa de autorização do Congresso. Se a gente for agredido, o presidente pode declarar a guerra já na pauletada. E aí o Congresso responde. Isso aqui tem até uma incongruência, né? Se o Brasil quiser declarar a guerra, ele só pode fazer isso com autorização do Congresso. Tá? Qual que é a resposta? Somente a 1 está errada. 10. Segundo dispõe a Constituição... ficou 5, né? A numeração está errada. Eu devia estar bebendo na hora que eu fiz. Segundo dispõe a Constituição Federal, ocorrendo a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, nos últimos 2 anos do período presidencial,
a eleição para ambos os cargos vai ser realizada? A. 90 dias depois de aberta a última vacância pela Câmara dos Deputados na forma da lei. 90 dias depois da última vacância pelo Congresso Nacional na forma da lei. 60 dias depois da última vacância pelo Senado na forma da lei. 30 dias depois da última vacância pelo Congresso na forma da lei. Ou 30 dias depois da última vacância pela Câmara dos Deputados na forma da lei. O cara que marca a letra E, ele assim, né? Não sabe nem onde ele está. Cuidado com uma coisa aqui, pessoal. Essa eleição é direta ou indireta? O que ele está falando aqui, ó. Direta ou indireta? Por que ela é indireta? Hã? Tá. Por que vai ser o Congresso Nacional que vai fazer essa eleição? Vejam. Se a dupla vacância... Se o Bolsonaro morrer agora, a eleição é direta ou indireta? Tem eleição não, é? Mourão assume. Não vão matar o Mourão não, que eu gosto dele. Não pode. Protocolo de segurança, tá? É difícil demais você botar os dois juntos. Ué. Mas o Mourão resolve renunciar, porque ele não precisa segurar essa bucha, né? Ele tá aqui de vice-presidente, tá de boa, tá lá no Jaburu, tranquilo, ninguém fala mais dele, ele não dá notícia, né? Tá tranquilo. Aí ele renuncia. Vai ter eleição agora? Vai. Direta ou indireta? Indireta. Por quê? Nós estamos nos 2 últimos anos. Quem vai assumir a presidência do Brasil até que as eleições sejam feitas? Presidente da Câmara. Não quer, tá viajando. Morreu. Perfeito. Então tá. Se a eleição é indireta, eu preciso de mais ou menos tempo para fazer? Menos. Câmara... não, é Câmara dos Deputados, tá certo. É porque eu tinha lido Câmara dos Vereadores. Certo? Indireta, você precisa de menos dias, 30 dias. Quem faz essa eleição é o Congresso Nacional, porque vota todo mundo, tá? 81 senadores, mais 507... Como é que é? São 573? É todo mundo. O pessoal da Câmara dos Deputados são representantes do povo. Agora, o pessoal do Senado são representantes dos estados membros e do Distrito Federal, tá? Vamos lá. O presidente e o vice-presidente da República, eles poderão, sem licença do Congresso Nacional, se ausentar do país sobre a pena de perda do cargo por até 15 dias. Isso aí. Pode deixar aberto. Tá. Deixa eu ver só uma coisa. Beleza, vamos lá. Segundo a Constituição Federal, no capítulo do Poder Executivo, compete ao presidente da República, exceto: a. manter relações com estados estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos. B. conceder indulto, comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos por lei. C. suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. D. dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Qual que é? D, tá? Cuidado com uma coisa, essa questão eu acho até um pouquinho mais puxada, mas eu coloquei pelo seguinte, porque ela traz todas as competências do presidente da República, lá do artigo 84. E o que não tiver lá, obviamente não vai ser do presidente. Ele mantém relação com o Estado estrangeiro? E ele acredita os representantes diplomáticos? O que é acreditar representante diplomático? Você quer ser embaixadora de onde, doutor? Da Suécia. Beleza. Nossa senhora.
A barra está lá em cima, hein? Beleza, a Suécia informa ao Brasil que você é embaixadora do Brasil. Você já assumiu aqui? Por quê? Porque o Brasil tem que querer você, ou tem que aceitar você. Nós temos que acreditá-la como representante da Suécia. Assim que o Brasil acredita você, e quem faz isso é o presidente da República, você pode vir para cá. Imagina, por exemplo, deixa eu ver, Bolsonaro é brigado com todo mundo, né? Mas, deixa eu ver. Ele adora dar umas caneladas aí. Sei lá, ele é brigado com o Zé Ruela lá, sei lá, da França. E o cara manda para ser embaixador no Brasil, uma pessoa que não tem bons relacionamentos com o Brasil. O Brasil precisa aceitar essa pessoa aqui? Não. Tá? Conceder indulto e comutar penas a gente já viu. É do presidente da República mesmo. Suspender a execução no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Quem faz isso aqui, é o Senado, tá, pessoal? Como não cai para vocês, não precisa nem saber, mas está lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição. E dispor sobre decreto, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implica em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público, é com o presidente da República. Isso aí, é uma possibilidade que o presidente tem de reformular a máquina administrativa, desde que ele não crie nem extinga órgão público, porque órgão público só pode ser criado ou extinto por lei, tá? Beleza. Compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e anistia. Certo ou errado? Por quê? Muito bem, vocês estão brilhando. Vamos lá. Mais uma. Pergunta amanhã. Pergunta. Não, se for semana que vem até tá bom, né? Mas pergunta amanhã. Não. Careta. De acordo com a Constituição Federal, compete privativamente ao presidente da República declarar a guerra nos casos de agressão estrangeira ou celebrar a paz quando autorizado ou referendado pelo Senado Federal. B. Sancionar, promulgar e fazer publicar as emendas à Constituição, leis e regulamentos. C. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. D. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio, desde que autorizado pelo Senado Federal. E letra E. Decretar e executar a intervenção federal, desde que autorizado pelo Senado Federal. Qual que é? Letra C. Ele pode declarar guerra e agressão estrangeira autorizado pelo Senado? Sancionar e promulgar e fazer publicar emenda à Constituição? O presidente publica emenda à Constituição? Não, publica não. Quem publica emenda à Constituição? Não está no edital, não preciso saber. As mesas da Câmara e do Senado, tá? Mesas da Câmara e do Senado. Declarar o estado de defesa e o estado de sítio desde que autorizado pelo Senado? Precisa dessa autorização aqui não, principalmente para o estado de defesa, tá? E não é o Senado que dá. Se precisar de autorização, quem vai dar é o Congresso. Decretar e executar a intervenção federal desde que autorizado pelo Senado? Também não vai ser o Senado que vai fazer isso aqui. Beleza? Quando cair uma questão assim, desse jeitinho, se você ficar na dúvida, vai para aquela assertiva que te dá mais familiaridade. Referendo? Por exemplo, o presidente, quando ele está sujeito a referendo, primeiro ele toma a decisão, declara guerra, tá? Depois o Congresso vai dizer se ele concorda com o presidente ou não. Sabe o Estatuto do Desarmamento? Foi criada uma lei que retirava do brasileiro o direito de ter o porte de arma. Posse ou porte, eu nunca sei qual que é a diferença, tá? Depois que a lei foi criada,
veio um referendo para saber se o povo concordava ou não. Então, o referendo é aquele ato posterior para saber se quem de direito pode mandar concorda ou não com o ato primário que foi tomado. O presidente primeiro ele declara a guerra e depois o Congresso vira para ele, tamo junto, ou então ele fala, você tá doido, tá? Referendar é confirmar ou não, tá? É avaliar de forma posterior a tomada de decisão do ato. Entendi. Aí essa alternativa então ela fala assim, sujeito da referendo do Congresso Nacional, por exemplo, porque a gente sabe que tem uma área de direitos humanos, né? Que fala que tem votação. Já entendi a sua pergunta. Olha só. Em regra, qualquer tratado, convenção que o presidente da República assine internacionalmente, ele tem que ser referendado pelo Congresso Nacional. Por quê? Isso cria uma obrigação internacional para o Brasil, que o Brasil vai ser obrigado a cumprir, tá? Então, assim, o presidente, ele não é o nosso representante de Estado, então ele vai lá, em nome do Brasil, assina o tratado. Então, ele se compromete internacionalmente em nome do Brasil. Para aquele tratado valer aqui dentro, o Congresso Nacional tem que falar, ó, tamo junto. Porque se o Congresso Nacional não falar tamo junto, isso é direito internacional, tá? Aquilo que o presidente da República assinou lá, não vai valer aqui. E aí, o que acontece? O Brasil vai ser responsabilizado internacionalmente pelo descumprimento daquele acordo. Mas os termos do tratado não vão valer aqui, tá? Sempre que um ato internacional trouxer algum gravame para o Brasil, tem que passar pelo referendo do Congresso Nacional, tá? O presidente, ele, em nome do Brasil, assina, faz as tratativas, a negociação, chega no termo final de um acordo, vai lá e assina com outros presidentes. Agora, para aquilo ali valer aqui, ó, só depois que o Congresso Nacional der ok. Aí vai ser expedido um decreto legislativo em nome do Congresso e o presidente vai expedir um decreto executivo para aquilo ali valer no Brasil. Com essa expedição aqui, ele devolve lá para o pessoal internacionalmente e fala assim, ó, pode arquivar agora na Secretaria da ONU, que é geralmente onde são arquivados os atos internacionais. Uh, 15. Tudo errado isso aqui, né? 22. É isso aí. Nomear e exonerar ministro de Estado, vetar projeto de lei, total ou parcialmente, organizar o funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgão público e atribuição de quem? Olha só, o presidente do Congresso faz isso? Não. Procurador-Geral da República, esse cara tá ligado ao Ministério Público, tá? No caso, o Ministério Público Federal, mas é MP, não é nem poder. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, faz isso? Não. Presidente do Supremo, isso aqui é o poder judiciário. Do jeito que o Brasil tá, daqui a pouco tá fazendo, né? Sobra quem? Sobra o presidente da República. Vejam, todos esses atos que ele falou aqui, ó, no caso, né? Nomear ou exonerar ministro, vetar projeto de lei, organizar o funcionamento da administração federal. Uma pergunta agora minha, complementando a questão. O presidente da República é quem faz, mas ele está na função de chefe de Estado ou ele está na função de chefe de governo? Governo. Tem alguma coisa para fora? Não, ele está cuidando de assuntos internos. Então você pode chutar com uma certa probabilidade de acerto que ele está tratando de função de governo. E a última. O poder executivo, ele é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Nos termos da Constituição, assinale a alternativa que não implica uma atribuição do presidente da República. Todas que estão aqui, ó, são o presidente quem faz, exceto decretar e executar a intervenção federal. Você lembra de quem? Me dá um exemplo concreto que nós tivemos. Rio de Janeiro. O Temer decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Conceder em tudo... e como está a pena? Está certinho? Tá.
Resolver definitivamente sobre os tratados de acordo com os atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Lembra a pergunta que você me fez? A complementação da resposta está aqui, ó. Quem faz isso é o Congresso Nacional. O referendar do Congresso Nacional é isso aqui, ó. Resolver definitivamente, ou seja, dizer se a gente vai cumprir internamente ou não aquele tratado aqui, tá? Letra D. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. É ele que faz? Como é que chama isso? O presidente da República no Brasil exerce 4 chefias. Sou todo ouvidos. Nós também, né? Eu também sou todo ouvidos. O presidente da República, ele exerce 4 chefias no Brasil. Ele é chefe de Estado, aí ó, chefe de governo, aí já está melhorando, aí, o que mais? É o último, muito bem, ele é chefe das Forças Armadas, como diz a questão, só que aqui a Constituição, ele dá um nome diferente. Como é que ele chama o presidente aqui? Comandante Supremo das Forças Armadas. E tem mais uma última chefia, qual que é? Só que você vai melhorar para mim. Administração Pública Federal. Se você passar no concurso do INSS, quem, no final das contas, vai te dar posse? Presidente da República. E quem vai te demitir? É o presidente da República. Só que se o presidente da República for assinar todo o ato de nomeação ou exoneração da administração pública federal, ele não vai fazer mais nada nos 4 anos a não ser isso. Então ele vai delegando para o ministro, que delega para o secretário, que delega para o... E aí o Zé Ruela lá que trabalha com você vai e assina seu negócio. O estagiário que vai te dar posse. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona. É o estagiário, essa foi boa, é o estagiário que vai te dar posse, tá? E vocês me fizeram até perder aqui, ó. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Ele é chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração pública federal e chefe das Forças Armadas. Por que você tem que colocar o federal aqui no final? Quando você passar no seu concurso, quem vai ser seu chefe? Zema. Então, o Zema, ele é chefe da administração pública estadual de Minas. Perfeito. Pessoal, executivo estão mais do que bem feitos. Alguma dúvida? Direitos fundamentais. Só amanhã, né? Tá. Eu preciso dizer que direitos fundamentais vão cair na sua prova? Não, né? Ô Bernardo, eu não tô achando aqui não. Acho que eu achei. Peraí. É isso aqui? Peraí, pessoal. O Bernardo vai dar um jeito aqui pra mim. As minhas habilidades. Acho que é esse que eu abri mesmo. Olha se é... 5. Gente, eu posso garantir para vocês, isto vai cair na prova de vocês. Não, estou garantindo. Isso vai cair. Obrigado, Bernardo. Ó, sua banca. Primeira observação que eu quero fazer com vocês. O que eu tenho visto da sua banca, quando ela cobra direitos e garantias fundamentais, artigo 5º da Constituição, ela conta uma historinha para você, aqui, mó blá blá blá, e no final das contas ela quer saber se você conhece a letra fria da lei, tá? Então na hora da prova, ela provavelmente vai repetir esse padrão, te contar uma história. Se você não entendeu a história, passa para frente, vai responder outra questão, depois você volta, leia a questão e imagine onde no artigo 5º você acha a resposta, tá? Então vamos lá. O artigo 5º da Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo ao brasileiro e estrangeiro residente no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Primeira coisa, isso aqui, ó, é o caput do artigo 5º da Constituição.
um dia antes da prova, vocês vão revisar o caput do artigo 5º da Constituição com o caput do artigo 6º da Constituição. Tá? Por quê? Porque você tem direitos individuais no 5º, direitos sociais no 6º. E segurança aparece nos dois. Tá? Então, qual que é a chance deles trocarem um pelo outro? Enorme. Ele que acerta. A criação de associação e na forma da lei de cooperativa depende de autorização, sendo necessária interferência estatal para regulamentar o seu funcionamento. Vamos fazer junto, tá? Porque tem muita coisa, gente. Tá certo ou errado? Sendo a interferência estatal no seu regular funcionamento. 2. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. É plena liberdade de associação para fins lícitos, incluída de caráter paramilitar. Não? Não posso ter minha milícia no Brasil, não? Não, não posso, tá? Vedada. Essa é gravada, hein? Cuidado. Pessoal, cuidado com uma coisa. Notem como ele está trocando pequenas palavras, né? Pequenos detalhes. É assegurado a todos o acesso à informação, não sendo resguardado o sigilo da fonte, mesmo quando necessário o exercício profissional. Jura para mim que isso aqui é difícil. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Na hora da prova, com você nervoso, cansado já no final, isso aqui te pega por quê? Porque você vai estar desatento, tá? Gente, não se iludam. Se tem isso na questão, se eles fazem questão desse jeito, é porque as pessoas caem, tá? 2. Todo mundo. Também da sua banca, tá? Hélio pretende realizar a historinha. Hélio pretende realizar obras em sua propriedade, edificando fora dos limites estabelecidos pelo município. Não concordando com essa restrição, requer que seja obedecido o seu direito condicional de propriedade. Nos termos da interpretação do Supremo sobre as normas constitucionais, a restrição à edificação atende quanto à propriedade a um direito absoluto, pretensão universalista do Estado, função social ou autonomia da vontade. Doutora, tem direito de propriedade? Exerço do jeito que eu quiser? Por que não? Fazer uma plantaçãozinha de maconha. Primeiro, porque apesar de eu ter direito à propriedade privada no Brasil, ou seja, o Estado não é dono de tudo no Brasil, eu posso ter minha propriedade, mas eu posso usar minha propriedade do jeito que eu quero? Lembra de eu criando dengue no meu tanque, no quintal de casa? Posso? Não posso. Por quê? Não, a função da propriedade não é só me beneficiar, mas beneficiar também todo mundo que está no entorno. Beleza? Veja, a historinha, o blá 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 danado, ele queria saber se você conhecia o artigo 5º, inciso 22 e 23. Tá? Só isso. Outra da sua banca aí, ó. Ó, fiz exercício demais para vocês, credo. Assim que é bom. Lucas atua no sindicato X e busca coordenar outras atividades com o objetivo de criar uma confederação de âmbito nacional. Com outras entidades com o objetivo de criar uma confederação de âmbito... dá na mesma. Consoante a interpretação do Supremo, a criação de organismos deflui do princípio constitucional da solidariedade humana, da liberdade de associação, coletivização dos direitos ou dignificação humana. Você poder se associar é uma solidariedade humana? Não. Coletivização de direitos? Não. Dignificação humana? O que sobra? Mas repito, vai vir a historinha. Vão te contar o blá blá blá, papapá. Mais uma da sua banca. Cadê? Tá aqui. Patrick
requer a designação de data especial para realizar exame aplicado universalmente para milhões de pessoas por motivos religiosos, alegando a liberdade de crença protegida constitucionalmente. Seu requerimento é indeferido, pois predominou a interpretação de que, no caso acolhido o pleito, seria violado o princípio constitucional: A. Coletivização, B. Individualização, C. Isonomia, ou letra D. Dignidade. Sério? Óbvio, né? Olha o que ele fala. Não, a prova vai te dando pista, né? Ele fala, cadê? Um exame universalmente aplicado para milhões de pessoas. E o Patrick, cadê o Patrick? O Patrick quer que seja para ele num dia diferente. Está coletivizando um direito? Não. É individualização? Você podia ficar na dúvida aqui, né? Poderia. Mas ele fala, olha, caso acolhido o pleito, qual o princípio? Você estaria violando a individualização se você acolhe, ou você estaria fortalecendo uma... Então não é esse aqui não. Dignidade? Não tem nada a ver com a dignidade do Patrick, né? O que você acaba violando, no caso, seria a isonomia. É uma coisa que eu ainda não tenho uma resposta, se isso aqui deveria ser permitido ou não. Cinco. Da sua banca também. Fábio é professor. E nas horas vagas, já não vai prestar, né? Na hora vaga, cabeça vazia, oficina do diabo. Ele grava documentários em que estabelece opiniões pessoais sobre uma variada gama de assuntos e pessoas. É youtuber, né? Sendo seus projetos divulgados na rede de internet. Sabia. Jeremias, ao tomar conhecimento de determinado documentário, se julga ofendido e postula a exclusão total do vídeo que está prestes a ser divulgado em cadeia de televisão aberta. Nesse caso, a rede de televisão pode divulgar o vídeo com base no direito fundamental de reserva do possível, A. B. Liberdade de pensamento, C. Locomoção individual e D. Solidariedade humana. É óbvio, né? Pessoal, a letra A aqui, reserva do possível, isso é uma coisa que não tem nada a ver, tá? Não, reserva do possível é uma coisa, é um princípio que a gente tem, que é o seguinte: o Estado só vai agir dentro do que é permitido para ele, dentro do que é possível para ele. Eu quero que nunca mais tenha crime no Brasil. Pode acontecer isso? Não, porque o Estado não tem efetivo para conseguir isso. Então, dentro do possível, o Estado reserva um pouquinho para ele, para conseguir fazer. Mas ele não é garantidor universal, tá? Locomoção individual é o direito de ir e vir, né? Não tem nada a ver com o assunto. E solidariedade humana, só se a televisão quiser ser gente boa com o Jeremias. Então, a letra B, liberdade de pensamento. 6. Bernardo, faz um favor para mim. Quando faltar 5 minutos para a aula acabar, quero fazer uma com os meninos sobre remédio constitucional, habeas corpus, habeas data e por aí vai. 6. Quanto aos direitos, deveres individuais e coletivos da Constituição, ele quer que você marque a alternativa correta. Vamos lá. Vamos fazer junto, tá? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível apenas aos herdeiros de primeiro grau pelo prazo máximo de 2 anos. Eu tenho certeza que está errado. O que está errado aqui? O prazo. Qual que é o prazo? Sim. O direito exclusivo está certo. Olha só. Autor é o cara que cria. Tá? Então ele tem esse direito exclusivo de o quê? Utilizar, publicar e reproduzir a obra dele. Imagina que Machado de Assis escreve um romance. Só ele pode utilizar o livro dele, publicar o livro dele ou reproduzir o livro. O direito é exclusivo dele, ele pode vender, emprestar, fazer e tudo mais, tá? Esse direito autoral é transmissível? Para quem? Para os herdeiros. Ponto. Aos herdeiros.
Pelo prazo máximo de 2 anos? Não. Qual que é o prazo? Pelo prazo que a lei fixar. B. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Excelente. É livre a manifestação de pensamento, mesmo que feita de forma anônima. Não? O que está errado? Perfeito. Eu tenho a liberdade de manifestar meu pensamento, mas eu não posso fazer de forma... Por quê? Porque se por acaso eu ofender alguém com o que eu falei, escrevi ou publiquei, essa pessoa tem 2 possibilidades contra mim. Direito de resposta, que é proporcional ao agravo, além de uma indenização pelos danos morais, materiais e a imagem. Muito bem, doutor. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, só podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, a qualquer hora do dia ou da noite. A gente que... Hã? Uai. Cuidado, são coisas diferentes, tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, tá certo? Sim. Só pode penetrar na casa com consentimento do morador a qualquer hora do dia ou da noite agente que dispõe de mandato judicial? Cuidado. Se eu estou falando de mandato judicial, guarda assim, ó. Casa é inviolável. Só que eu tenho 5 exceções. Quais que são elas? Não, na ordem. Na ordem. Na ordem. Consentimento, flagrante delito, desastre, prestar socorro e por mandado de quem? Do juiz. Qual desses aqui é de dia e de noite? Errado. Esse aqui é o único que é de dia. O resto de noite e de dia. Pronto. O do juiz é de dia, o resto é de dia ou de noite. Mais fácil, né? Hã? Letra E. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, podendo sofrer interferência estatal em seu funcionamento. Questão repete? É a mesma coisa. Independe de autorização e é vedada a interferência estatal no seu funcionamento. Cadê? Tá aqui. VOF. Façamos juntos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. VOF, tá? É livre a expressão de atividade intelectual, artística e científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Verdade. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas, salvo em todos os casos, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Sim. Acho erro. Isso. Salvo... Ó, se eu ligar para você, uma CPI, por exemplo, pode pedir o extrato do seu telefonema, seu telefone, aquela conta detalhada? Pode. Por quê? Porque ela não tem acesso ao teor, ao conteúdo da nossa conversa. Para alguém ter acesso ao conteúdo do que nós conversamos, é diferente de saber que você ligou para mim e eu atendi o telefone. E quanto tempo a gente conversou, quantas vezes a gente fez isso.
para fazer isso aqui, ó, só com ordem do juiz. Isso aqui é efetivamente a interceptação do telefone. Tem que ser na hipótese da lei, por ordem judicial, e tem que ser para instrução criminal ou instrução processual penal, tá? A lei vai punir qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupo armado, civil, militar contra a ordem constitucional e Estado Democrático de Direito. O que está errado aqui? Inafiançável. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado que mudou um pouquinho isso aqui? Injúria racial. Equipararam ao crime de racismo a injúria racial. Então, racismo agora é imprescritível. Sempre foi. Injúria racial vai ser considerado imprescritível e inafiançável. O caso foi de uma mulher, se eu não estou enganado, o caso que o Supremo julgou para mudar o entendimento foi de uma mulher em Brasília. Ela estava abastecendo o carro e ela ofendeu a frentista, que era uma menina, tá? Aí ela chamou a menina de um monte de coisa aí. Não. Depois toma um no escutador de bolero, a pessoa não sabe por quê, né? Enfim, o caso chegou no Supremo e o Supremo considerou que a injúria racial é crime de racismo, ou seja, imprescritível e inafiançável. A mulher se lascou. Volta. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e da comunicação telefônica, salvo, no último caso, por ordem judicial ou da autoridade policial competente, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Não, doutora, leia de novo. Está errado. Exatamente. Lembra, doutor? Você ligou para mim, para chorar as pitangas. Esse concurso só tem, é marcado, sei lá das quantas, O delegado pode grampear o seu telefone? Não, não pode. Na verdade, quem vai fazer o grampo é o delegado. Mas assim, quem vai autorizar o grampo é só o juiz. Tá? É só o juiz que pode permitir a quebra do sigilo. Nove. Tamanho da questão, né? Jesus Cristo, dá até preguiça. Hã? Só que você vai ler, tá? Por quê? Primeiro, que ele quer o quê? Eu juro, praga de professor pega, né? Uma vez eu tava falando um negócio desse, eu falei, pessoal, vocês vão fazer a prova, era um aulão, sei lá o que era. Eu falei, marca, porque na hora que chegar eles vão te pedir correta. Eu juro pra você, foi a questão 17 quando começou as questões de direito constitucional. O cara foi lá e pediu a incorreta, foi a primeira. 16 pedindo correta, a 17 na questão de direito constitucional, ele pediu a incorreta. Um aluno veio falar comigo. O cara que veio na sequência de correta, a letra A estava certa. Enfim, ele quer saber incorreta, tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Se você erra um negócio desse, fazer uma prova para a polícia penal, é tipo, né? Ele troca o quê? E eles consideram quando troca respeito por direito errado?
Não está errado, não. O problema está no enunciado. De acordo com o artigo 5º da Constituição. Aqui, ó. É o que eu falo. De acordo com a Constituição, não é respeito, é direito. É a mesma coisa? Na minha humilde opinião, é a mesma coisa. Mas... Professor, e outra coisa também, se você olhar pela letra, por exemplo, o direito é rol exemplificativo. Então, ou seja... Aqui, é só você ir na Constituição e você vai ver lá. Tem pena cruel? Trabalho forçado? Então você tem direito à sua integridade física e moral, né? A prisão era um local de ressocialização. Tá na lei, só estou reproduzindo, nem ideia minha. Se é um local de ressocialização, onde a pessoa vai cumprir a pena, pagar pelo erro que ela cometeu, mas além disso, ser preparado para retornar à sociedade como cidadão de bem, você tem que mostrar, você, Estado, preservar a integridade física e moral do cara. Né? Mas, de acordo com a Constituição, tem que ser a letra D, né? Senão dá recurso. Ninguém poderá ser preso sem ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, nem mesmo em flagrante delito, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Faz sentido? Para um minuto. Você não está sabendo direito, você não está estudando para a área da segurança pública. Para um minuto. Você vê um crime acontecendo na rua. Oi. Ninguém será preso sem a ordem escrita e fundamentada pela autoridade competente, salvo nos casos de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, exceto nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Lembra, se a pessoa está em flagrante delito ou o juiz deu uma ordem escrita e fundamentada, você pode prender. Mas no Brasil, a regra hoje ela é a liberdade. A regra no Brasil é a liberdade. Você só prende o cara flagrante e ordem do juiz. Agora tem uma exceção. Você vai ser preso, independentemente de estar em flagrante ou ter uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, se você pratica uma transgressão militar ou um crime propriamente militar. 10. Consoante estabelece a Constituição, no tocante aos direitos e garantias fundamentais, ele que é a correta. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida a prévia autorização da autoridade competente. Eu não preciso de autorização. O meu direito de reunião não precisa de autorização. É a mesma coisa. Eu preciso de prévio o quê? Aviso. Prévio aviso. D. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo no caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Certo, é o gabarito. C. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se em ambos os casos o trânsito em julgado. Por quê? Está errado. Corrija. Corrija. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, exatamente, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Por quê? Exatamente, porque você está aplicando para a associação, né, uma pena similar ao que seria para a pessoa física, a pena de morte.
A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Muito bem. Atenção para isso aí, tá, gente? Atenção para isso aí. É o tipo da coisa que o cara passa 10 minutos na questão para achar o erro. É reclusão e não detenção. Não haverá pena de morte no Brasil em qualquer hipótese, salvo no caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Vamos lá. Correta. Todos podem se reunir pacificamente com armas em local. Na Suíça não pode não, doutora. Na Suíça não pode não. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, sendo obrigatória a interferência estatal? Vedada. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Exatamente o que está lá, né? D. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, mesmo que trabalhada pela família, pode ser objeto de penhora, não? Salvo, né, se trabalhado pela família. Por quê? Mais do que subsistência, uma proteção, tá, doutora, para o pequeno produtor. Você indo daqui para Iotim, Brumadinho, você indo pela estrada de Birité, Mário Campos, Sarzedo, que por ali vai, você vai vendo que dos lados ali é cheio de plantação, né? Com esse pouco de chuva que teve agora, o que você acha que aconteceu com a plantação desse povo? Se o cara fez um empréstimo no banco para... Não deu não. Porque não vai precisar pagar. Porque o banco não vai poder tomar a propriedade dele. Por quê? Ele tem aquilo ali para subsistência, tá? E se ele comprasse um jet ski para dar um rolê agora? Aí deu ruim. 12. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, ele também quer correta. Todos podem se reunir pacificamente, sem arma, em local aberto ao público, desde que haja prévia autorização da autoridade competente. Prévio aviso. Tá. E não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local? Sim, isso está certo. Em havendo decisão judicial determinando a busca e apreensão de documentos na casa de investigado por prática de crime, é possível que a diligência da polícia em cumprimento à ordem judicial seja feita em qualquer horário. Exatamente. Posso entrar na casa da pessoa? A regra. Não. A regra, isso. A regra não, tá? Em regra eu não posso entrar na casa de ninguém. Se a pessoa consente, eu posso. Aí a gente passa para as exceções lá, tá? E se for por causa de um mandato judicial, aí é só durante o dia. Um marido, desconfiado da traição da esposa, ingressa com uma ação judicial civil para autorizar a interceptação telefônica. Neste caso, a decisão judicial proferida pelo juízo civil, que determina a quebra do sigilo telefônico, tem amparo na CF. Você vê quando o cara deve, né? O cara se entrega fácil demais, né? Isso é um absurdo. Doutor, eu concordo com o senhor. Isso é um absurdo. Juridicamente, isso é inconstitucional. Tá certo ou tá errado? Agora justifica o absurdo pra gente. Só para instrução criminal ou uma investigação de um processo penal. No caso aqui é penal? Não, é civil, né? Aí, não pode. O cara se entrega rápido demais, né? Não dá nem tempo, né? Ele tá até coçando.
O mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político, desde que o partido tenha representação no Congresso Nacional. Certo. Quem mais pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Cuidado, a associação é o último, eu quero na ordem. Não. Partido político é representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação. Mas a associação, desde que constituída em funcionamento há pelo menos mais de um ano e na defesa dos seus membros. Esse é o artigo 5º, 70, a linha A, que é a resposta. Mas é o 70 que você vai procurar. Os outros... Sim, é só a associação que tem uma... A entidade de classe, não, tá? Ó, esqueci de passar, peraí. 13. Mercedes é cidadã da Moldávia. Está em trânsito pelo Brasil, tendo ficado retida no aeroporto internacional sediado no município Y, sem data provável de liberação para o seu destino final. Dada a condição de estrangeiro, o serviço local suscita dúvidas quanto à aplicabilidade dos direitos fundamentais à sua situação. Nos termos da Constituição Federal, direitos e garantias fundamentais são garantidos quanto à sua inviolabilidade expressamente ao estrangeiro, visitante no Brasil, residente no Brasil, investidor no Brasil, em missão eventual no Brasil. Qual? Residente no Brasil. Nos termos da Constituição, o único estrangeiro que tem direito aqui no Brasil é o residente, mas é assim que funciona? Qualquer pessoa no território nacional tem garantida a inviolabilidade, direito à vida, propriedade, segurança, tá ruim até para nós, né? Mas, né? Propriedade, segurança e por aí vai, tá? Beleza. Eu gostei da letra C. Se você for investidor no Brasil, você tem direito. Se você não for, você se lascou. Do jeito que a coisa tá indo, duvido não. Bora. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, ele quer que você analise abaixo e depois marque a correta, tá? Determinado edital de concurso estabelece na etapa relacionada ao teste físico limites diferenciados entre homens e mulheres. Nesse caso, o referido edital busca respeitar o princípio fundamental da isonomia formal. Por que está errado? Isonomia nos dois casos, tá? O que acontece é que você tem dois aspectos da isonomia, um formal e um material, tá? O formal é aquele previsto na lei. Todos são iguais perante a lei. Isso é formal, nós estamos igualmente formais. Mas na prática, todo mundo é igual perante a lei? Não. Por quê? Veja no caso do seu concurso público. Tem teste físico? Vai ter uma diferenciação lá para as meninas, não vai? É só moleza. Mulherada vive, né? Só na vida, só na mamata, né? Mas essa diferenciação, ela preserva um princípio que está simplesmente escrito ou um princípio que está na vida, concreta lá, na matéria? Na vida. Formal é aquela coisa que está na lei, bonitinho, abstrato. Aqui, ó, ele realmente preserva o princípio da isonomia, mas não é o formal não, não é na lei não, é o princípio material. A Constituição Federal não admite a pena de trabalhos forçados. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos impostos e se recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Está errado? Certo ou errado? Tá certo? Determinado oficial de justiça comparece às 21h numa residência, acompanhado do reforço policial e munido do mandato judicial, para fazer uma diligência devidamente autorizada por juiz competente. Nesse caso, o morador da residência deve abrir as portas da sua casa em obediência à ordem judicial. Volta amanhã. Pode falar. Pode falar. Aqui você pode falar. O que que eles... Por exemplo, se o mandato for... Se o mandato for para prender o cara, eles podem invadir a casa?
Ele vai deixar? Bom, aí fica a critério dele, né? Tá em flagrante? Tem desastre? Vai prestar socorro? Tem ordem do juiz? Tá de dia? O que você vai fazer? Isso. Vai ficar puto pra caramba. Vai ficar puto pra caramba. De manhã, na hora de colocar o cara no camburão, vai ser uma delicadeza. Vai ser um jeitinho. Não, o Lázaro é sacanagem, né? Se o Lázaro não tivesse morto na hora que eles jogaram o Lázaro na ambulância, ele morria, né? Isso porque o joelho dele tava assim, né? Um pegou pelo... Igual carrega gato, você já viu gato cachorro quando é filhote? Pega aqui assim, ó. Qual que é a resposta? 2 e 3 estão certos, o resto tá errado. O Lázaro, tadinho caramba, né? Mas se ele tivesse vivo quando ele foi socorrido. Quanto tempo eu tenho, Bernardo? 8? Não, dá tempo de fazer umas aqui. Mas vamos fazer tudo. Tudo não, né? Vamos lá. Ele que acerta também, tá? É livre a manifestação do pensamento, garantindo o anonimato, quando necessária a preservação do sigilo dos atos praticados por agentes públicos no exercício profissional. Ainda mais de agente público, né? Para que o agente público precisa de sigilo se ele está fazendo uma coisa que é pública, deveria ser pública aos olhos de todo mundo, né? Não, vou te prender, mas vou te prender em sigilo, tá? Fica só entre a gente aqui, beleza? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, mediante prévia licença. E censura. Você não precisa nem de licença e nem pode ser censurado. Independentemente de licença ou censura. C. É livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, podendo a lei estabelecer as qualificações necessárias ao exercício profissional. Tá certo. Tá certo. Não quero mais ser advogado nem professor. Posso ser médico? Por quê? É livre. Não, ainda não estudei não. Ainda não estudei não. Porque é livre a escolha. Não. Não. Mas para ser médico eu ainda não estudei. Porque é livre a escolha. De ofício, trabalho ou profissão. Agora, eu saio daqui e posso virar médico? Por quê? A lei determina algumas qualificações. Agora eu vou estudar. 3 anos de cursinho, 6 anos de faculdade, no mínimo 2 de residência. 11 anos depois, aí eu posso virar médico. A criação de associações e cooperativas depende de lei específica autorizadora, sendo vedado a interferência estatal. Certo? Independe. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicados até 24 horas ao juiz competente ou à família do preso e a pessoa por ele indicada. Tá tudo errado aqui, tá? Tenho 2 erros aqui, ó. Olha só que sacanagem. Um é bem evidente, né? A prisão de qualquer pessoa, então a prisão, e o local que ela se encontra tem que ser comunicados, não tem? Em até 24 horas? Isso. Para quem? Para o juiz competente ou a família do preso? Olha a sacanagem. Ou a pessoa por ele indicada. Eu não tenho que comunicar a família e uma pessoa que ele indicar. Eu tenho que comunicar o juiz e uma pessoa da família ou a pessoa que ele indicar. Obrigado. Não, o cara que faz um negócio desse, né? A mãe, ele nasceu de um ovo, né? Mas assim. Mas pelo menos. Isso aqui, ó. Cuidado. Não confundam a comunicação da prisão e o local que ele está com a audiência de custódia. A audiência de custódia, sim, 24 horas. Não, se tivesse imediatamente, assim. Aí, né? Me ajuda. Mas aí tem um prazo de 24 horas também, que é pro documento lá, né? Sim, sim. Bernardo, você me socorre aqui, por favor. A aula 6. Pessoal, vamos fazer agora uns remédios constitucionais, tá? O resto eu acho que está mais ou menos
na mesma linha, tá? É aula 6, tá, Bernardo? Por favor. Pessoal, agora falando sério. Até agora, de tudo que a gente fez, as questões não são difíceis, são. O problema de concurso é que é muita matéria de muita coisa. É muita matéria de muita coisa. Aí não tem jeito. Gostei foi do pergunta... Não, nessa aqui não, Bernardo. Ah, peraí, deixa eu só ver uma coisa. Tá, é isso mesmo. Eu gostaria de passar com vocês isso aqui, ó, mas não dá tempo, tá? É o que a gente viu da aula. Eu juro. Se vocês lerem os slides que eu separei, da forma como eu fiz para vocês. Não. Eu vou mandar pro seu WhatsApp. Você distribui, ó. Se ela não mandar... Aqui, fica mandando foto de totó do galo, essas coisas todas. Tá? Que se ela não mandar o exercício... O que vocês querem? As aulas? Os slides? Tá, beleza. Qual, Luciano? O gabarito não tem, não? Ah, vocês me quebram. Bora. Cadê? Maria, vereadora, que reside em área contígua a uma grande reserva florestal, observou que todos os dias, durante a noite, empregados de uma construtora promoviam o desmatamento da área. O objetivo, segundo as informações que obteve, era o de permitir a construção de uma estrada. Maria poderá ajuizar uma ação de natureza constitucional para impedir o desmatamento dessa área. Essa ação é reclamação constitucional, mandado de segurança, mandado de injunção, ação civil pública ou ação popular. Por que é ação popular? Qualquer pessoa, é isso mesmo? Qualquer cidadão poderá ajuizar ação popular ou ação civil pública? Ação popular. Quem é juiz da ação civil pública? Ministério Público, tá? Para anular ato lesivo. Cadê? Deixa eu pôr isso aqui para vocês verem, né? Aqui, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo. Ficou faltando um ato lesivo aqui. Ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, um ato lesivo à moralidade administrativa, um ato lesivo ao meio ambiente, ou um ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Cuidado, eu já vi prova fazendo isso aqui e, novamente, é outro examinador que nasceu de um ovo, tá? Que ele fala histórico, cultural... Tá? Paga ação popular? Em regra, não. Ela é gratuita, salvo se houver má-fé. E aí o autor paga o quê? Custas e o ônus da sucumbência. Beleza? E as outras? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data. Paga ou é de grátis? Exatamente. Começou com M de mulher, você paga. Começou com H de homem, é de grátis. É isso aí. Não erra, tá vendo? Pode não prestar para nada, mas serve na hora da prova. Diga. Sim. A ação popular é só o cidadão. Você tem outros mecanismos que você vai poder defender o meio ambiente, porque ele é um direito difuso, sim. Você vai achá-lo, a grande regulamentação dele está lá no artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente saudável, tá? Só que para você entrar na justiça, você tem que ter alguns requisitos. Minha filha tem 5 anos. Ela pode entrar na justiça? Sozinha não. Ela precisa de um advogado e eu ou a mãe dela temos que representá-la. A ação popular é um tipo de defesa. É um tipo. Exatamente. É um tipo. Se você quiser usar o instrumento ação popular,
Você tem que ser cidadão. Ah, Henrique, eu não sou cidadão, porque eu não tenho título de eleitor, nunca votei. Então, ação popular não. Mas tem outro instrumento? Tem vários outros instrumentos que você pode usar. Tá? A ação popular é que você não pode. O requisito dela é ser cidadão. Essa questão é sensacional. Vamos lá. Gosto, essa eu gosto. Tem umas questões que os caras são... Tem uns que os caras são burro, preguiçoso, mas tem uns que os caras são muito bons. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre os remédios constitucionais. Façamos juntos. Vou conceder o habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Gente, habeas corpus protege qual direito? Locomoção, a liberdade de locomoção. Então aqui eu tenho mandado de segurança. O resto está certo? Direito líquido e certo? Não amparado por habeas data? Não amparado por habeas corpus ou habeas data. E o responsável tem que cometer uma ilegalidade, um abuso de poder? Tem que ser ilegal ou abusivo de poder. E aí pode ser uma autoridade pública ou um agente da pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público? Pronto, você já resolveu a questão inteira. O que foi, doutora? Nada não. O que foi, doutor? Fala, menino. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção. Essa violência ou coação, vou até pôr aqui em cima, tem que ser cometida por uma ilegalidade ou um abuso de poder. Mandado de segurança. Conceder-se a mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. O resto está aqui, ó. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Mandado de segurança coletivo. O que você precisa saber aqui? Quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação. Qualquer associação? Não. Constituída em funcionamento há mais de um ano e na defesa do interesse dos seus membros. Qual que falta? Mandado de injunção. Falta só estudar, é sacanagem. Conceder-se a mandado de injunção sempre que houver falta de uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício de alguns direitos constitucionais, que aí ele vai falando qual é, e depois ele ainda coloca lá cidadania, soberania e nacionalidade, não é isso? O que está faltando aqui? Não, tem outro. Habeas data. Habeas data. Conceder-se a habeas data sempre que você quiser uma informação da pessoa do impetrante que esteja em banco de dados ou em registro público, ele fala entidade pública, tá? Ou de caráter público. Sempre que você não preferir fazê-lo por um processo administrativo, ele coloca aqui judicial ou sigiloso. E o habeas e a ação popular a gente já fez. Diga. Ah não, com essa letra desgraçada? Depende da certidão. Não, depende da certidão. A certidão é para você e você quer a certidão. E eles estão te negando. Qual que é? Se for uma certidão para uma outra, uma certidão geral de outro lugar que eles estão te negando e você tem direito, aí você entra com mandado de segurança.
desde que você tenha direito líquido e certo àquela informação. Não é amparado isso nem por habeas corpus, nem habeas data. Há uma ilegalidade, um abuso de poder na negativa da certidão que você está pedindo. E essa certidão ela tem que ser expedida por uma autoridade pública ou uma pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Ou a autoridade te nega, ou, por exemplo, o diretor da sua faculdade te nega uma certidão lá dizendo que você se formou, uma declaração que você se formou. Você pode entrar com um mandado de segurança? Pode. Não. O habeas data ou para outra pessoa, aí vai ser o mandado de segurança. Vai depender. Se a informação é personalíssima, habeas data. Se a informação for de terceiro, mandado de segurança. Certo, doutora? Grosseiramente falando, tem outras, né, pequenas distinções que a lei do habeas data traz, que a lei do mandado de segurança traz, tá? Mas para o efeito de prova, para o que a gente precisa saber, eu preciso que você saiba que é informação pessoal. Ou aqui, eu posso retificar também dados que estão, desde que eu não prefira fazer por um processo. Esqueci de colocar aqui, retificar. Tá? Retificar. Imagina, você não, mas o cara toma um PAD na administração pública, tá? E aí ele sofre a punição. Só que a punição dele é a advertência. Lá na ficha dele vem suspensão. Tem diferença? Enorme. Isso lá na frente, inclusive, pode bloquear uma promoção dele dentro da carreira, certo? Você pode entrar com um processo administrativo para rever aquilo ali? Pode. Pode pedir uma revisão administrativa. Falar, vocês anotaram na minha ficha funcional suspensão, mas a pena que eu tomei foi advertência. Beleza? Pode, não pode? Você pode entrar com o habeas data? Pode. Você quer retificar uma informação pessoal sua e você preferiu não fazer isso por um processo administrativo e nem sigiloso. Tá? Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que uma vez transitado em julgado o seu habeas data, aquilo ali nunca mais pode ser modificado de novo. Como diria o ex-ministro do Trabalho, Magri, fica imexível. Tá? Vamos lá. Quanto tempo que eu tenho, Bernardo? Já estourei o tempo, né? Dane-se. Tempo é relativo, o Einstein é mais esperto que a gente, já falou isso. Concedo mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública, não se aplicando essa regra ao agente da pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público? Fácil ou não é? Vou conceder o habeas data para proteger direito líquido e certo? Habeas data protege direito líquido e certo? O que o habeas data faz para você? Te dá direito a você ter informação sua. Estava errado. Concedo mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente da pessoa jurídica nas atribuições do poder público. Muito bem, doutora, a senhora acertou. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Desejo um feliz ano novo para a gente, né? Que esse ano a gente fique realmente com saúde, que é o que mais importa no momento, e que a gente tenha sucesso nos nossos projetos esse ano, beleza? Vou mandar para ela, se ela não repassar para vocês, podem cortar. Abraço.